vez estamos aqui reunidos na casa de Deus para juntos louvarmos e bendizer o nome dele, e também como um encerramento, o último domingo de encerramento das comemorações dos 5 anos de organização da nossa igreja. Então, desde já nós agradecemos a todos que estão aqui presentes, a vocês também que nos assistem por transmissão do Facebook, que Deus também possa estar abençoando a sua vida, e também que esteja tocando o seu coração, para que esteja aqui também conosco de forma presencial. Especialmente os nossos visitantes, mais uma vez o pastor Anderson conosco, muito obrigado. O pastor hoje trouxe a sua irmã, a Yane, seu cunhado José, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A Márcia também mais uma vez, o Rogério e a Deus conosco. Muito obrigado. O conselho também agradece e roga bênçãos de Deus sobre a vida, família e ministério do reverendo Emerson, que estará conosco hoje, trazendo a palavra. O Senhor continue abençoando e usando, pastor, nas suas atividades, nas suas ministrações da palavra e também nas aulas, nos cursos. Deus abençoe ricamente a vida do Senhor. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, durante o culto, nós entregamos e consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que podem ser depositadas também diretamente na conta da nossa igreja. No próximo domingo, dia 25, às 18h30, celebraremos nosso culto de Natal. O pregador será o pastor Gedeon, de Londrina. Venha celebrar a Deus pelo nascimento de seu Filho Jesus e o nosso Senhor e Salvador. Aniversariantes do mês, no próximo dia 24, a Jusileia completará mais um ano de vida. Semana de oração, Sr. Bolívar, Londrina, a Kelly, tratamento de quimioterapia, pelo término da construção, pela Igreja Mãe, projetos do Departamento de Missão e pelos cultos em Londrina. Nessa semana estejamos orando pela família do pastor André, Patrícia, Enzo e Júlia. Leitura diária, façamos uso da palavra, comunhão com Cristo, como base essas leituras indicadas também no nosso boletim. Na última sexta-feira, por indicação do vereador Tochinha, que esteve conosco aqui no culto passado, nossa igreja recebeu a mais alta comenda da Câmara dos Vereadores, a moção de aplausos. Essa moção reconhece os trabalhos realizados pela nossa igreja em favor das pessoas da nossa comunidade. Então, muito obrigado ao Naldedil e Ilustre Casa de Leis por esta moção. Só lhe deu glória, somente a Deus dá glória. Agradeço aos irmãos que estiveram lá presentes, a Sandra, a Maria Luísa, pastor e o Emerson também, representando também o conselho anterior. Muito obrigado. Na missão Portas Abertas, a Igreja Perseguida, 45º país da lista dos países que mais perseguem os cristãos, é o Tajiquistão. No início do ano passado, a igreja foi atacada e o prédio foi confiscado pelo tribunal. Nossa igreja agora está se reunindo dentro de um container. Pastor Marrom, cristão perseguido na Ásia Central. Então vamos orar por este país que tanto precisa de oração, que persegue aqueles que amam a Deus e ao mesmo tempo ainda agradecer por sermos uma nação livre. Hoje também é o 4º domingo do Advento, que é o período de 4 semanas no qual a igreja se prepara e se alegra com a vinda de Cristo. Que Deus nos abençoe no nosso culto. Pastor. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Uma alegria muito grande estarmos reunidos mais uma vez aqui para celebrarmos este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, pelos 5 anos de caminhada da nossa igreja. Obrigado, pastor Anderson, Mariana, José, que estão conosco, Deus abençoe vocês. Muito obrigado também ao meu querido amigo, colega, companheiro, reverendo Ernest. É, sem dúvida, como eu disse a ele, uma alegria muito grande para a nossa comunidade recebê-lo. Ele estudou
teologia com o pai do pastor João Loss, pastor Leonardo Loss. Também foi professor de teologia do pastor João, do pastor Roberto Virgulho. É um companheiro que tem se dedicado há muitos anos à teologia reformada. É pastor presbiteriano, faz parte do corpo pastoral da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo e tem sido uma bênção para a Igreja de Cristo. Ele tem, se não me engano, mais de 40 livros publicados de teologia reformada, muitos artigos publicados. Tem sido um grande conferencista da teologia reformada no Brasil e no exterior. E nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Ernest, da sua família e por todo o bem que ele, por meio do seu trabalho e do seu ministério, tem feito para a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja Presbiteriana no Brasil e também a Igreja Reformada. É professor lá do seminário JMC em Jandira, também foi já professor de Mackenzie, foi capelão, tempo, né, professor? Diretor também do curso de teologia. Então nós temos a alegria realmente de recebê-lo nesta noite. Muito obrigado, reverendo. Também a dona Creuza está aqui conosco. Obrigado, dona Creuza, mais uma vez, né? E a Rosana, não é Rosana, é Márcia e o Rogério. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa. Irmãos e irmãs, que hoje sempre o nosso socorro e a nossa esperança esteja no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome desse Deus que eu vos saúdo nesta noite, irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Em pé, vamos receber nesta noite a quarta vela da nossa coroa do Advento, lembrando que a primeira vela representou os profetas que falaram da vinda e profetizaram o nascimento de Jesus. A segunda velinha que acendemos referiu-se a João Batista, o último dos profetas que preparou o caminho para Jesus. A terceira diz que Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos e então edificar o seu reino. E essa quarta vela de hoje que a Manuela vai trazer é Deus que está em nosso meio, e nós ouvimos a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 43. Leitura esta que nos convida a iniciarmos o nosso culto. Leitura esta também que foi indicada pelo reverendo Ernest para a nossa liturgia. Isaías 43, de 1 a 13.
Mas agora se diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não detenhas. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Traz o povo que ainda tem olhos, e cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? E ainda, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Juntos adoremos o Deus conosco cantando.
o teu nome, porque só o Senhor é Deus, porque não há Deus maior nem melhor do que o nosso Deus. Adoramos-te, ó Deus, porque és bom, porque a tua misericórdia não tem fim, e porque, ó Deus, a tua graça em Cristo Jesus nos alcançou. E nele, ó Pai, fomos eleitos e chamados, ó Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te agradecemos e te bendizemos, Deus maravilhoso, e suplicamos que a tua presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja conosco neste culto que lhe prestamos, como fruto também de lábios que confessam, que professam que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e que Ele veio a Deus, encarnou-se para trazer boas novas de salvação, boas novas, ó Pai, de reconciliação, e te agradecemos porque nele, por ele e para ele fomos reconciliados e salvos. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Sentados, vamos fazer a leitura responsiva desse texto de Romanos capítulo 8, do versículo 26 a 30, porque este Deus conosco, este Deus é que perdoa todos os nossos pecados. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos fechar os olhos e cada um esteja fazendo a sua oração, confessando a Deus os seus pecados, para que, pela honra e pelos méritos de Jesus, você seja perdoado por Ele.
leve a Deus uma palavra de oração de confissão. Nós te damos graças a Deus pela oportunidade de estar na tua presença para te adorarmos na beleza de tua santidade. Obrigado, Senhor, porque, por intermédio de Jesus, nós temos livre acesso a Ti e dessa forma, Pai, humildemente, nós apresentamos diante do Senhor os nossos pecados cometidos, ó Pai, em atos, palavras e omissões. Deus amado, que nós tenhamos a cada dia nossa vida renovada pelo bálsamo do Teu perdão. E Pai amado, se existe algum pecado, ó Pai, oculto na nossa vida, que essa seja a oportunidade de colocarmos tudo no Teu altar, para assim desfrutarmos, ó Deus, desta nova vida de paz e esperança que temos somente com o Senhor. Pai amado, que Tu estejas no decorrer deste culto, proclamando com poder e graça a Tua palavra. E Deus amado, essa oração nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo nos afirma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que você receba de Deus o perdão pelos pecados confessados. Em pé, vamos louvar ao Senhor com um cântico.
Obrigado, Senhor, por tua fidelidade que não tem fim. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor é a minha estrela da manhã. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos diz a cada dia: não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento, eu te fortaleço, porque eu sou Deus. Eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Clamamos ao Pai a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a vida do reverendo Epstein e a palavra que o Senhor colocou em seu coração para transmitir à Tua igreja nesta noite. Que o Senhor use como instrumento em Tuas mãos, abençoando e trazendo, Pai, palavras de vida, palavras de salvação, palavras, ó Pai, que glorifiquem o Teu santo nome. E assim que oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Meus irmãos, é uma satisfação estar com vocês nesta noite, nesse momento tão festivo que tem transcorrido durante esse mês, né? As comemorações do 5º aniversário desta igreja. Já era para ter vindo aqui uma outra ocasião, um evento, na lista de um evento que depois, por algum motivo, pandemia, talvez pós-pandemia, foi cancelado. Mas hoje eu estou podendo conhecer os irmãos, ver o reverendo Edrei, já o conheço há perto de 18 anos, e sempre vi um servo de Deus consagrado e muito conciliador. Eu trabalho com ele no período eclesiástico, foi na universidade, sempre viu com ele, me coordenou e sempre com muita paciência e cortesia. Eu trago um abraço fraterno de uma igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a grande alegria de ser um dos pastores auxiliares. Eu desejo que Deus continue a abençoar essa igreja. Amém. Meus irmãos, eu quero ler com vocês o texto na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo com discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Tudo aqui é que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança
de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é comparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém. Me interessa até o verso 30, mas eu li somente até o verso 26. Meus irmãos, no século V a.C., houve um historiador chamado Tucídides. Ele é considerado o pai da história, a história como uma ciência científica, né? Já que permitou a redundância, uma ciência científica, porque o pai da história é Heródoto, mas Tucídides é o pai da história de uma visão científica. Bom, e ele falou algo muito oportuno, muito simples. Ele falou que nós usamos as palavras de acordo com o nosso interesse. E você vê isso em casa. Vou usar um exemplo bem simples, bem simples. Quando meus filhos eram pequenos, tinha um passeio da igreja, então não precisava acordá-los. Não sei se aqui acontece isso. 3 da manhã estava de pé lá no quarto. O pai, está na hora. Eu falei, não, vai dormir e tal. 4 da manhã, pai, filho, vai com a gente. Mas para ir para a escola às 7 da manhã é difícil. Mas 7 horas é cedo ou 3 horas que é cedo? Na realidade, depende do interesse. Os nomes variam de acordo com o nosso interesse. Tucídides não usa esse exemplo, eu estou usando, obviamente. Mas ele nos fala, por exemplo, de que você pode chamar um ato de covardia e o outro chamar de prudência. Alguém pode chamar aquele ato de ousado e o outro falar que aquilo é imprudente. Afinal de contas, é imprudência ou é ousadia? É moderação, prudência ou é medo? Observe que isso acontece com todos nós. Nós mudamos os termos de acordo com os nossos interesses, embora não mudamos a verdade quanto a isso. Há algumas palavras que elas assumem para nós um sentido muito particular e nós pensamos que elas dizem tudo. E elas podem dizer muita coisa e dizer nada. Por exemplo, todo político vai ter que falar o seguinte: olha, eu quero cuidar da geração de emprego, da saúde, da educação, da segurança. Todos falam isso. Se for olhar isso, todos são bons, porque todos falam a mesma coisa. Ou seja, eu tenho o mesmo vocabulário. E às vezes nós incorporamos alguns termos, que eu vou pegar um de modo específico. Nós achamos que às vezes, se eu falar, vocês não vão concordar comigo, provavelmente, que o cristão tem que ser otimista. O cristão tem que ser otimista. E minha pergunta é, será? Jesus Cristo falou, olha, os pobres sempre tereis convosco. Isso é otimismo? Ou será que isso é pessimismo? Eu posso dizer, nenhuma coisa. Porque às vezes o limite da verdade não está entre 2 opções apenas. Alguém pode pegar assim: a fé é racional ou é irracional? Eu falo, não é uma coisa nem outra. A fé é suprarracional. Há uma terceira categoria. Entre o 8 e o 80 há uma série de possibilidades. Então, o cristão ele não tem que ser otimista. Eu quero analisar este texto mostrando um realismo teológico. O que a palavra de Deus nos propõe é sermos realistas. E vocês cantaram algo que falava sobre realidade. Falaram de cura, se fala de cura, porque é a doença. Ou seja, admite a doença e admite a cura. Ou seja, o cristão passa por dificuldades.
ele passa por problemas, ele sabe da presença de Deus. Isaías, nós vimos que Deus está presente. Nós passaremos pelo fogo, passaremos pela água, os rios não nos submergirão, as chamas não arderão em nós, mas nós passaremos por isso. Percebam então, o realismo cristão aponta para as promessas de Deus. E no versículo 12, que lemos aqui, o apóstolo Paulo fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tem uma convicção muito clara de que Deus é o Senhor das circunstâncias. Nós às vezes gostamos de coisas abstratas e não de coisas concretas. Exemplifico. Não é difícil falar assim: olha, eu amo vocês. E eu sempre digo: difícil é amar meu vizinho com 3 cachorros latindo. Eu quero dizer que amar abstratamente é algo simples. O difícil é o dia a dia. Nós falamos às vezes que Deus é o Senhor da história, e de fato Deus é o Senhor da história. Nós cantamos um hino que diz assim: acasos para mim não haverá. Mas perdemos a dimensão de que Deus é o Senhor das circunstâncias, dos pequenos fenômenos do nosso cotidiano, que Deus cuida disso. Deus não cuida apenas da floresta, Deus cuida das árvores. Deus cuida de cada um de nós, em cada momento. Nós cantamos o hino que diz: cada momento me guia o Senhor. E de fato o Senhor nos guia em cada momento. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso. Ele já fora julgado, ele aguardava com alguma esperança o veredito de libertação, mas ele estava preso nessa expectativa. E ele propõe essa tese: quero ainda, irmãos, cientificarmos que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E a ideia de progresso aqui é aplicado a uma expedição militar, por exemplo, que avança a despeito do terreno complicado, dos inimigos recuarem e derrubarem árvores, colocarem impedimento, mas esse exército continua avançando. A ideia de Paulo é que, na realidade, a despeito da sua prisão, Deus tem o controle de cada aspecto da sua existência. E ele propõe a tese, e ele vai demonstrar a partir do verso 13. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Guarda pretoriana era uma guarda que surgiu antes de Cristo e vai até o século IV na era cristã. Era uma guarda de elite, jovens de classe média, cometendo aqui um anacronismo. Uma guarda de 9.000 soldados, que recebia 3 vezes mais do que um soldado comum, e se aposentava com 16 anos, 16 anos só de trabalho. Era uma guarda privilegiada. E esses jovens, eles ficavam algemados a Paulo, de noite. Eu fico sempre pensando na situação de Paulo, um homem tão sensível e não tinha liberdade alguma, porque a cada 6 horas alguém estava algemado. Os jovens tinham o seu ciclo, e era dia e noite ele estava algemado. Mas ele entende que as coisas que aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. O fato, meus irmãos, é que Paulo teve ocasião de pregar a dezenas, centenas de jovens. Por quê? Porque estavam com Paulo, se Paulo estava preso, eles também estavam. E esses homens começaram a ver Paulo. Eu posso imaginar isso, recebendo um pão duro, uma água morna, e Paulo agradecendo a Deus por aquilo. E aquele jovem olhava: nossa, olha essa vida aqui me faz mal, e este homem dá graças a Deus. Muitos deles ouviram Paulo ditar cartas, porque muitas cartas de Paulo foram cartas da prisão. Muitos deles viram Paulo aconselhar. Quem sabe, por exemplo, a Onésimo, que foi nesse período que ele esteve com Paulo. E esses jovens, naturalmente, muitos deles voltavam para casa e contavam: olha,
Eu faço esse serviço há algum tempo, mas eu nunca vi um prisioneiro no martírio, não. O homem está sempre alegre, agradecendo a Deus, ele fala cada coisa. Eu vejo de dar cartas que eu nunca pensei naquilo e aquilo. Olha, eu tenho bombardeado a minha mente, o meu coração. Meus irmãos, muitos se converteram assim. No final da carta, Paulo agradece a igreja e a saúda a igreja. E ele fala que a saudação vem também de todos os demais, não somente da casa de César, e de todos os demais, dando a ideia que essas pessoas que conviveram com ele foram evangelizadas. A perspectiva que o apóstolo Paulo tem, então, é que a prisão foi um meio que Deus usou para que ele pregasse aquelas pessoas, constituíssem assim aquela igreja. Porque o apóstolo Paulo estava algemado. Mais tarde ele escreveria a Timóteo que a palavra de Deus não está algemada. Ele sabe enxergar isso. Paulo não está sendo otimista, ele está observando os fatos. Mas Paulo não se ilude, ele vai nos colocar nos versos 15, 17 e 18, que alguns também começam a olhar a prisão de Paulo e começam a querer pregar o Evangelho. E muitos pregaram o Evangelho insinceramente, mas Paulo não os repreende, embora saiba que eles estão fazendo algo errado. Mas Paulo não os repreende porque parece que eles pregavam a verdade, só que com sentimentos vaidosos. E Paulo fala, Deus, eu sei das circunstâncias. Digo eu, se Deus usa uma jumenta, pode usar esses ímpios também. E de fato, Deus usa. Eu brincava ontem com meus alunos, antigamente, quando eu era mais jovem, eu falava, olha, fique tranquilo. Se Deus pode usar uma queixada de jumento, usa um jumento inteiro. Deus pode nos usar. Deus assim as circunstâncias. Ele usa aqui, ele quiser. Paulo entende isso. Ele é uma prova que aqueles ímpios faziam, mas entendia que Deus poderia se valer deles. Mas Paulo também vai nos mostrar na sequência do texto que muitos, vendo a situação de Paulo, começaram a se desafiar, no sentido de que nós estamos tão bem, nós estamos tão confortavelmente vivendo, e não temos pregado o Evangelho, não temos testemunhado o Evangelho, e o apóstolo Paulo ali preso, sofrendo, não cansa de fazê-lo. Então muitos, diz Paulo, eles se sentiram desafiados, estimulados a pregar o Evangelho. Reparem, a prisão não serviu de desânimo, nem para ele, nem para a igreja, mas de estímulo. Então Paulo olha a história com muita clareza e diz, olha, eu quero ainda, irmãos, certificarmos de que as coisas que aconteceram no tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mas há um outro aspecto, uma outra forma de demonstrar essa tese, de modo especial, a partir do verso 18. Ele vai nos dizer que Deus nos capacita a vencer os obstáculos. Paulo não era um homem de ficar dizendo muito da sua dor, do seu sofrimento. A carta mais pessoal de Paulo é 2 Coríntios. 2 Coríntios é a carta onde em algum momento abre mais o seu coração, de modo especial no capítulo 11. Ele nos fala de quem foi açoitado, apedrejado, fustigado, passou perigos na estrada, perigo dos mares. Ele descreve isso. Ele passou por muitas dificuldades que ele via agora, mas ele podia dizer nesta carta, alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses é conhecida, vocês sabem disso, como uma carta da alegria, é onde mais aparece a palavra alegria. O verso-chave é o capítulo 4, o verso 4, alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, ele entende que ele está em dificuldade. Ele enfrentou muitas, está enfrentando agora, enfrentará no futuro, mas o Senhor nos capacita a vencê-las. E pelo que ele diz aqui, nós podemos enumerar algumas delas muito rapidamente. No verso 18, ele poderia desanimar quando viu que havia homens ímpios pregando e parece que a igreja os aceitava bem. Ele poderia desanimar com isso e falar, olha, eu estou aqui sofrendo pelo verdadeiro Evangelho e estes homens anunciam o Evangelho com inveja e a igreja parece que os recebe bem.
ele poderia apegar-se à vida, porque normalmente o limite de nossa coragem termina com a possibilidade da morte. Mas ele fala, olha, para mim morrer é Cristo. Ele poderia ser dominado pelo sentimento de egoísmo, que para ele estar com Cristo era melhor. Mas ele diz, eu prefiro ficar para o bem da igreja. Ele podia temer tudo isso. Ele podia simplesmente se entregar em meio aos obstáculos. Mas na realidade, ele sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia Deus. E pode dizer, as coisas que aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Ele sabia que o seu Deus cuidava dele. Há um terceiro aspecto que eu destaco ainda, Paulo demonstrando essa tese dentro do seu realismo teológico. É que Deus nos dá uma visão real dos fatos. Meus irmãos, ter a visão real dos fatos nem sempre é simples. Vocês nunca foram advertidos por alguém? Aqui na família, sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, você está empolgado com algo, alguém pega e fala, fulano, pensa nisso. Você vai contrair essa dívida agora? Nessa situação que o país está? Fulano, você vai gastar todo o seu dinheiro com isso? Fulano, você vai se arriscar a fazer uma viagem dessa sem seguro? Nunca aconteceu com vocês isso, eu creio que já aconteceu. Você vai mudar de emprego, você vai pedir suas contas para montar o seu negócio? Será que é isso mesmo? Não quer dizer que quem nos chama a atenção esteja certo ou errado. Estou falando que nós, às vezes, colocamos alguém num ângulo diferente ou alguém nos coloca, né? Nos faz enxergar. É muito interessante isso quando alguém vai guiar a gente. É fácil, você chega ali, terceira rua, passa um balão na quinta rua à esquerda que parece direita, você faz uma pirueta, etc. Tem uma placa assim e tal, você não vê nada disso. Mas você vê quem indicou. Você observa? Porque você passa, você já vê você da região. Quem está chegando é tanta coisa para ele olhar que ele não sabe bem ter a visão correta. Meus irmãos, Deus nos dá uma visão correta. Eu chamo isso de, é uma palavra difícil, mas quando eu explico, é o exercício da epistemologia da fé. Ou seja, é o exercício de como nós conhecemos pela fé a realidade. Paulo vai demonstrar de forma muito clara por que ele entendia que Deus nos dá uma visão real dos fatos. Como é que Paulo chegou a pregar o Evangelho em Filipos? Isso tem Atos 16, como ele chegou ali para pregar. Paulo não pretendia pregar o Evangelho em Filipos. Ele não pretendia, naquele momento, ir para a Europa. Mas Atos 16, 7 diz que o Senhor não permitiu. Ele teve uma visão, registra Lucas, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo atendeu. Defendeu o chamado. Deus me chamou. E Lucas fala: olha, depois disso nós fomos para lá. Ele foi em Filipos. Chegou em Filipos, não havia muitos judeus. Filipos é muito romano, uma colônia romana que fora rica pelas minas de prata, mas não era mais rica assim. E a gente sabe que não havia muitos judeus porque não tinha sinagoga. E para abrir uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens judeus, 10 adultos. E ele veio para um lugar de oração. Paulo disse preconceito, lá para as mulheres. Fala, Lídia se converte. Atos 16, 14 diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então Paulo podia dizer: olha, de fato, Deus me chamou para cá. Deus me chamou para cá, então nós já temos o primeiro fruto do Evangelho. Mas depois que uma jovem adivinhadora, ele expulsa o demônio dessa jovem adivinhadora. Ele é acusado, é preso, e agora está lá, em prisão, ele e Silas. São presos. Mas temos que ir para cá, não é que é isso? O Senhor o liberta das cadeias,
O carcereiro, quando vê que as cadeias estão abertas, pensa que os prisioneiros fugiram e ele seria morto de forma cruciante. Então o carcereiro mesmo vai cometer o suicídio. Paulo o impede. Agora Paulo está com aquele homem. Aquele homem, a sua família se converte. Pela manhã Paulo é liberto pelo fato de ele ser cidadão romano. E aí surge uma igreja. Se passaram 10 anos entre essa experiência de Atos 16 e essa carta. E nós temos em Filipos uma igreja viva. Foi a igreja mais elogiável do Novo Testamento. A igreja que mais o acudiu. Leia, por exemplo, Filipenses 4. Leia 2 Coríntios 8 e 9, na ajuda para os irmãos da Judéia. Filipos está sempre envolvida nisso. Era uma igreja que o amava, cuidava dele, embora uma igreja que enfrentasse dificuldades, porque no verso 29 ele demonstra que a igreja sofria. E ele olha para trás e fala: olha, quero ainda, irmãos, certificados de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós não temos uma dimensão clara da história. Nós temos uma fé em Deus, sabemos que Deus nos dá inteligência, Ele nos guia, mas não temos o alcance disso porque há, durante a nossa caminhada, uma série de dificuldades. Vocês estão aqui há 5 anos. Muitas dificuldades, muitos problemas. Agora o templo está quase pronto. Quando o templo estiver pronto, vocês vão ter problemas. Não se iludam. Outros tipos de problemas. E daqui a alguns anos vocês vão ter que ampliar o templo, a igreja cresceu. A igreja não pensou nisso antes, não pensou porque não podia pensar, e não tinha recursos. É outra época, outro momento. Então, alguns vão lembrar, naquele tempo não tínhamos conforto, aquelas não podiam nem passar de 100 quilos, porque aquela cadeira quebrava, né? De plástico, era assim. Hoje é cadeira de madeira, com estofamento vermelho, eu gosto de estofamento vermelho, e acha muito bonito. Poxa, mas as pessoas não têm vindo alegrando no desconforto. A gente ia para a igreja a pé, hoje nós temos carro. Ou seja, são muitas dificuldades que às vezes não são apenas materiais, mas são espirituais que enfrentamos. Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus dirige a história. Deus nos dá uma visão real dos fatos. É preciso que nós abramos os nossos olhos para enxergar como Deus tem nos abençoado, como Deus tem nos guardado, mesmo através de grandes problemas, porque a situação de Paulo não era fácil, da igreja também não, mas ele sabe que o Senhor tem contribuído, tem dirigido tudo aquilo, não para o progresso de Paulo, ele diz para o progresso do Evangelho. É preciso que nós, ao invés de vermos simplesmente cores, possamos ver um arco-íris, enxergar a ação de Deus. Isso não é poder do pensamento positivo, isso é bobagem. Não é nada disso, mas é saber em quem nós cremos. Eu quero concluir citando no primeiro momento o Salmo 119, como o salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ninguém durante a aflição fala: olha, está sendo bom eu passar pela aflição. Mas quando você passa, você pode entender depois, gradativamente, que aquilo foi positivo, no seu crescimento, na sua maturação. O apóstolo Paulo fala, no texto que foi lido durante o culto, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós usamos esse versículo muito fora de contexto, porque nós temos que entender qual é o bem que Deus tem em vista. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, e o contexto deste versículo é que o bem que Deus tem em vista para nós é que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Ou seja, todas as coisas contribuem para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para que mais nos pareçamos com Cristo. Então, meus irmãos, vocês olhando para a história da igreja, uma história ainda tão
incipiente, são 5 anos, mas são só 5 anos, mas já são 5 anos. Vocês podem observar que Deus tem dirigido vocês. Eu creio que muitos de vocês estavam nisso. Há lugar, não lugar, tem recurso, não tem recurso, onde vai ser, não vai ser, aluga, limpar, não limpar, renovação de contrato, como é o caso, ou o proprietário quer algo muito maior do que foi combinado, quando vai comprar um terreno, é para a igreja, aumenta o preço. Não estou dizendo que vocês têm enfrentado isso, mas podem ter enfrentado coisas assim. Mas quando vocês escolhem isso pelo olhar da fé, vocês podem dizer as coisas que aconteceram. Ele contribuindo para o progresso do Evangelho. E assim, pense para a vida cristã, e certamente assim pense para a vida de vocês. Que Deus os conscientize disso e os conduza sempre em ação de graças. Amém. Natal está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, chorarei por onde for. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, dos padrões. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e agradecemos mais uma vez a todos e todas que estão conosco. Obrigado, Reverendo Gedeon Lidório, Nicole, Mauri, Mia, por estarem conosco mais uma vez e por estarem nos animando também e caminhando conosco no nosso trabalho na Londrina. Obrigado mesmo. Tá? Queria entregar uma lembrancinha para a Iane, que está nos visitando pela primeira vez.
E o José também. Reverendo Ernest também, por favor, pequena lembrança do nosso culto. Muito obrigado. Bem, após o culto nós vamos ter um momento também social. A Thaisa, é mesmo? Aqui, ó, viu? Aquela mora em uma arama. Pronto, vou colocar na casa. Nossa, hein? Como foi dito aqui no início, na sexta-feira a nossa igreja recebeu esta moção de aplausos da Câmara Municipal aqui da nossa cidade pelos 5 anos de trabalho. É uma homenagem muito importante. E eu estive lá com a Sandra, também com a Ana Maria Luísa, mas outros membros também do Conselho receberam esta homenagem. Então, quero chamar o Rafa, presbítero presidente da nossa igreja. Fofa. A Leise. Lenice também. E o da igreja nós vamos colocar depois lá no lugar também no templo. E o do Ernest também está aqui. E também o Emerson será homenageado. Não foi porque eles pediram os membros da diretoria. Eu disse, mas tem alguém muito importante que não é mais da nossa diretoria, mas que caminhou conosco também todo esse tempo, que foi o Emerson, presidente do nosso conselho. Então aí, o Toshima falou que em fevereiro ele vem também pessoalmente aqui para trazer essa moção de aplausos. Obrigado. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar este cântico Deus, somente Deus, porque daqui saímos para anunciar ao mundo a revelação do Deus conosco, deste Deus que tem nos abençoado como igreja. E com certeza o vereador Eros tem muitas palavras que o Senhor disse, e realmente passamos por muitas delas. E tudo aquilo que o irmão disse também é 100% verdade na nossa vida, com a condução do Senhor. Cantemos, e quem trouxe sua oferta, sua contribuição, poderá trazer enquanto cantamos. Somente
voltamos para o pós-luto. Lembrando que domingo que vem, nosso culto de Natal estará pregando o reverendo Gedeon Autório. Obrigado, Gedeon, por ter aceito esse convite. E nós estaremos aqui, louvando e agradecendo a Deus pelo verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Dona Teresa, a senhora ganhou um vasinho? Não, eu estava pensando aqui. Eu lembro que a Márcia Rogério, sim. Ah, a senhora ganhou. Então, é que eu não lembrava. Obrigado. Estejam orando pelo pai da Patrícia. Ele não está bem. Amanhã faremos alguns exames em Londrina. Estamos bem preocupados. Espero que ela não está aqui por conta disso, mas como foi dito e pregado aqui, é o nosso Deus que em todas as circunstâncias conduz a nossa vida em segurança. Então, esteja orando por nós, pelo seu Deus também. Coloquei aqui a Kelly Devine, uma senhora conhecida, jovem, que está com câncer, iniciou um tratamento de quimioterapia, uma luta muito difícil. Então estejam orando também por ela. Senhor, bendizemos o teu nome por esta noite, especialmente quando nos reunimos como igreja do Senhor. E também, ó Pai, porque a tua palavra foi ministrada, Senhor Deus, e trazida aos nossos corações do Senhor, para a vida e para, Senhor Deus, a nossa caminhada como irmãos, como filhos e filhas, como servos eleitos em Cristo e como igreja. Que estas palavras, ó Pai, nos inspirem, nos motivem para vivermos para a glória do Senhor. Pedimos bênçãos do Senhor sobre esta semana, sobre nossas casas. Coloco o seu Bolívar, a Kelly, coloco também o seu Rubens diante de ti, e também cada pedido que cada um está fazendo aqui diante do Senhor. Obrigado, Pai, por esses 5 anos da nossa igreja, da igreja do Senhor aqui. Senhor Pai, em cada momento, em cada circunstância, sabemos que o Senhor tem nos conduzido para o bem que o Senhor tem para nós. Obrigado por todos os membros, por todas as famílias, por todos que aqui têm, ó Pai, congregado, têm aqui cultuado ao Senhor e têm, ó Pai, proclamado as boas novas do Evangelho na nossa cidade. Abençoe a nossa igreja, abençoe a sua igreja nesta cidade. É assim que oramos, agradecidos sempre, em nome daquele que é sobre tudo e sobre todos. Amém. Recebamos. Recebamos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre.